Exatamente, a gente conversa agora com a capitã Thaís do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que está fazendo esse atendimento às ocorrências. A gente já trouxe aqui um balanço, dia movimentado para o Corpo de Bombeiros. Bom dia para você, capitã. Bom dia, Carol, bom dia, João, bom dia, Paulo, bom dia a todos que nos acompanham hoje aí na 98. Capitã, a gente vendo essa chuva forte, ontem a gente teve aquela chuva o dia todo, uma pancada depois ali num curto período de tempo, com uma chuva muito forte, várias ocorrências. Como é que está o trabalho do Corpo de Bombeiros, desde ontem até amanhã de hoje, a gente amanhecendo com a cidade ainda muito impactada? Exatamente, foi uma chuva muito intensa num curto período de tempo, Carol? Então, o que aconteceu? Vinha chovendo ao longo do dia todo, uma quantidade razoável de chuva. De repente, depois das 18 horas, veio um volume pluviométrico muito intenso e causou muitos estragos, principalmente na região norte da capital. Então, as avenidas Bernardo Vasconcelos, Cristiano Machado, Antônio Carlos tiveram diversos pontos de alagamento. Nós atendemos, nessas últimas 24 horas, 113 chamados de ocorrências envolvendo enxurradas, envolvendo pessoas ilhadas, envolvendo enchentes, muros também que desabaram, e cerca dessas 113, 40 só envolvendo árvores. Capitã, prazer falar com você novamente. Capitã, a maioria das ocorrências foi em Belo Horizonte ou a região metropolitana como um todo nós tivemos chamados para socorro durante a chuva? Nós que agradecemos a oportunidade, para nós é um prazer estar novamente com vocês. Tivemos chamado em toda a região metropolitana. Das duas ocorrências mais graves que a gente teve, foram 2 óbitos na região metropolitana. Um na cidade de Santa Luzia, no bairro Palmital, que foi um senhor que estava dentro da casa, teve uma enchente e, infelizmente, o muro da casa caiu sobre ele. E na cidade de Vespasiano, que tinha um carro passando por cima de uma ponte, e aí o rio transbordou, acabou levando esse carro, o condutor conseguiu sair, mas infelizmente uma jovem de 17 anos foi levada pela correnteza. As guarnições de bombeiro passaram a noite inteira buscando essa pessoa, essa vítima, e hoje pela manhã, 6 horas da manhã, ela foi encontrada. Então foi toda a região metropolitana que nós tivemos, mas principalmente quando a gente observa, foi nessa região norte mesmo, da capital mineira. Capitã Thaís, a gente tem visto essas cenas já são repetidas, Eu acho que os bombeiros, inclusive, devem ter uma, entre aspas, familiaridade, uma terrível familiaridade com essas cenas. Mas a gente tem visto queda de árvores. O Corpo de Bombeiros atua na fiscalização, na observação, ou isso é uma responsabilidade única da Prefeitura? E o Corpo de Bombeiros pode atuar preventivamente, porque, por exemplo, existem denúncias de que foram comunicados para a Prefeitura a possibilidade de uma queda de árvores. E essa árvore caiu. Se esse cidadão tivesse acionado o Corpo de Bombeiros, ele seria atendido? Então, na nossa cidade, nós temos essa característica muito peculiar, que é esse número muito grande de árvores. Então, toda vez que tem uma quantidade de chuva muito intensa ou uma ventania muito intensa, acaba levando muitas árvores a cair. O que acontece? O Corpo de Bombeiros, ele atua apenas no momento de resposta. A gente só faz a poda ou a supressão de árvores que estão em risco iminente de queda. Então, assim, o Corpo de Bombeiros pode ser solicitado para poder fazer uma vistoria, só que a gente só vai cortar se for em risco iminente de queda. Acontece que as pessoas, às vezes, podem estar verificando essas árvores, dependendo da situação, e pedir apoio da Prefeitura para poder fazer a poda, mas o Corpo de Bombeiros ele só vai em casos emergenciais. Por exemplo, uma árvore que caiu que está obstruindo uma via, uma árvore que caiu em cima de uma residência, que caiu em cima de um carro, Agora, árvores que às vezes estão ameaçando cair sobre um lote e às vezes ele não tem nenhum risco, sabe, uma área que é aberta, aí o Corpo de Bombeiros não faz esse tipo de corte. Capitão, ontem a gente, acompanhando as imagens que a gente está até exibindo aí na tela da TV, da live para os nossos telespectadores, a gente fica muito impactado, principalmente com aquelas pessoas que estão ali, na área de alagamento, pessoas que estão sendo arrastadas, pessoas que ficam presas dentro dos veículos, são pegas de surpresa. A gente sabe que o nível da água sobe muito rápido. O que a gente pode falar aí de prevenção realmente? Como é que faz quando você já se encontra, por exemplo, numa situação como essa?
Todos nós, né, Carol? É muito impactante mesmo. Toda vez que a gente está passando por uma área que começa a chover muito, a principal medida é não entrar em pânico. Porque quando a gente entra em pânico, a possibilidade da gente tomar algum comportamento imprudente é muito grande. Então, verificou que está enchendo demais a água. Primeiro, não sair de casa. Se eu estiver em casa, se eu não estiver na rua, o ideal é eu não sair de casa. Se eu já estou em casa, como que eu devo me portar? Então, o ideal, se eu estiver dentro do carro e o carro estiver ainda com a roda, com a água até a metade da roda, eu posso tentar sair, né? Colocar uma marcha mais forte, primeira, segunda, e tentar sair, ou colocar o carro num meio-fio, num local mais alto. Se começou a subir demais, provavelmente vai passar do cano de descarga e isso vai dar uma pane no motor do meu carro e eu não vou conseguir. Então, é tentar sair, deixar esse carro, procurar um local mais alto. Se a única saída for em cima do carro, que fique em cima do carro e ligue 193 e peça socorro pelo Corpo de Bombeiros. Mas é interessante que as pessoas não ultrapassem as enxurradas. A gente nunca sabe se tem um bueiro aberto, se tem uma vala, se tem um buraco. Tudo isso pode acabar causando um acidente, porque a pessoa ela não tem noção da profundidade daquele trecho que ela deve atravessar. Então, nunca atravessar as enxurradas e as enchentes. Por exemplo, a correnteza, a força da correnteza, ela é muito forte. E a gente não sabe, eu sei nadar, mas é uma situação totalmente atípica. São objetos pesados que estão sendo levados ali. Se tiver que andar, pegar algum objeto que eu possa ir tateando o chão, para que eu possa ter noção sobre esse chão, mas o ideal é buscar um local mais alto, um local seguro, para que eu não passe por essa situação, que realmente é uma situação muito aterrorizante para toda a população. Capitã, agora a gente continua ainda com previsão de chuva até por alguns dias. Qual que é a orientação também com essa sequência de dias chuvosos? Exatamente. A cidade de Belo Horizonte até sábado ainda está em nível de alerta. Esse volume de chuva tão intenso acaba que ele encharca muito o solo. Então, pessoas que vivem em áreas de risco, até quem não vive em área de risco, tem que começar a observar isso. Se eu estou com trincas e rachaduras na minha residência, se as portas e janelas estão abrindo normalmente, porque portas e janelas não abrirem já é um sinal de alerta também. Uma outra coisa é a vegetação. Se a vegetação está começando a descer, escorregar, né, isso também é um sinal de alerta. Esse solo muito encharcado, eu não preciso de uma chuva tão intensa para ele poder se mover. Então, a cidade está em nível de risco geológico por causa desse volume tão intenso, esse solo encharcado, e existem possibilidades, né, de acontecerem soterramentos, deslizamentos, dependendo das chuvas que vierem nos próximos dias. Então, todo cuidado é pouco. Nós temos mapeados as áreas de risco, a Defesa Civil também, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil trabalham em conjunto, mas eu sempre gosto de chamar a população para a responsabilidade, para esse autocuidado e alta responsabilidade, que nesse momento está alerta ao nível de chuva, à previsão climática, vai fazer toda a diferença para resguardar você e toda a sua família também. Capitã, voltando a falar de Belo Horizonte, você falou aí que nós não tivemos vítimas aqui em Belo Horizonte, mas como é que está o trabalho hoje? Temos pessoas feridas? Há buscas por alguma pessoa desaparecida? Não, a única busca que durou muito, que foi a noite inteira, né, porque a ocorrência entrou para a gente 9 horas da noite, foi dessa jovem mesmo, na cidade de Vespasiano. Que ficou a noite inteira buscando por ela, né? Esperávamos encontrá-la com vida, mas apenas hoje na parte da manhã que conseguimos encontrá-la já sem vida. E na cidade de Belo Horizonte, quando a chuva acabou, a água começou a escoar e aí o nível, né, já começou a baixar, então nós não tivemos ocorrências graves na cidade de Belo Horizonte. Hoje, o nosso maior trabalho está sendo mesmo na questão das árvores, né, muitas vistorias em árvores, que tem sido a maior demanda para o dia de hoje. Ainda bem que essa parte de vítimas, nós não temos demanda atualmente envolvendo as chuvas da data de ontem. Capitã Thaís, qual é o cenário que vocês trabalham daqui para frente? Porque as chuvas estão apenas começando. Nós estamos no início de dezembro,
A estação chuvosa começa na metade de novembro para frente e nós já sabemos pelo aperitivo, desculpe a ironia, mas pelo aperitivo a gente sabe que a dose vai ser grande, elevada. Quais são as perspectivas e o cenário com que trabalha o Corpo de Bombeiros? Para nós também foi uma surpresa as chuvas nesse momento, porque assim, não agora, né? Nós nos preparamos ao longo de todo o ano para o período chuvoso, mas essas chuvas começaram de forma muito intensa já no final de setembro. Então, a surpresa é nesse sentido. O período chuvoso ele vai de outubro até março, mais ou menos. Mas em fim de setembro, outubro, a gente já começou a ter chuvas muito intensas. E o que acontece? O que mais impacta o nosso trabalho são essas chuvas muito intensas num período de tempo muito curto. Essas são os nossos principais níveis de alerta. A gente lança um plano de preparação ao período chuvoso para estar preparando toda a população. Em todo o estado de Minas Gerais, nós fazemos reuniões com os executivos municipais, justamente para tentar desenvolver legislações para melhorar a identificação das áreas de risco e facilitar as pessoas a saberem como proceder, porque esse saber como proceder, a população se preparar também é muito importante. Além de identificar esse treinamento dos militares com novas técnicas para que a gente possa atuar de forma mais presente. E nesse momento, desse período mais intenso de chuvas que a gente começa agora principalmente no mês de dezembro e o mês de janeiro, historicamente a gente já sabe que isso acontece, a gente tem verificado que esse volume muito intenso está dando muito trabalho para a gente, mas até no momento de resposta, além de toda essa preparação, no momento de resposta, os militares estarem mais próximos aos principais pontos de alagamento para diminuir o tempo em resposta e conseguir apoiar a todas as demandas que a população necessita da gente. Aí, gente, Central 98 recebendo a capitã Thaís Rocha para falar para a gente sobre a atuação do Corpo de Bombeiros, né, nesse dia aí de ocorrência, a gente registrando essa forte chuva na noite de ontem em Belo Horizonte e também sobre essas ações preventivas que a gente pode tomar, sempre importante ter informações. Capitã, muito obrigada por esse tempinho para conversar com a gente aqui no Central 98, portas sempre abertas. Nós que agradecemos, é muito importante esse espaço para que a população esteja envolvida, esteja ligada, né, Carol? Porque às vezes a pessoa acha que nunca vai acontecer comigo, e aí na hora que eu estou ali passando pela situação que eu me vejo. Então, o Corpo de Bombeiros que agradece, estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, precisando, é só ligar 193. Muito obrigada. Obrigada e bom trabalho.